Bom, André, vamos agora aqui para o nosso último tema. Aquele telespectador que se interessar, tiver interesse em dar uma avançada nessa temática de robô colaborativo no segmento eletrônico, quais são os primeiros passos? O que ele primeiro tem que analisar do processo dele para, primeiro, né, falar, pô, eu acho que o robô colaborativo pode ser um bom fit aqui para o meu processo, e a seguir, né, depois que ele entende que como que ele faz para chegar até vocês, que informações que ele precisa coletar para que ele possa receber uma cotação, enfim, possa fazer uma simulação do processo, e até que ponto a RV pode ajudar os clientes a justificar esse investimento perante a diretoria executiva. Legal. Bom, Bruno, de forma geral, né, a gente tem trabalhado muito próximo dos nossos clientes, no sentido de realmente gerar resultado, né? Então, eu costumo brincar com alguns dos nossos clientes que ninguém investe em automação, em robótica, porque é bonito. Eu acho muito bonito, mas, na verdade, quem tem que colocar o investimento para acontecer quer ver o retorno desse investimento, quer ver quais são os ganhos, né? Então, a gente sempre pega alguns dados de KPI da operação como um todo, né? Ou seja, quantos turnos, quantos colaboradores você tem ali envolvido, enfim, alguns dados que a gente pega do processo como um todo, para que a gente consiga enxergar o valor que a gente vai entregar no investimento. Passada essa fase, ou seja, onde a gente estuda quanto está custando conviver com as dores, eu gosto de usar bastante isso, né? Quanto está custando conviver com as dores e quanto vai custar um possível remédio e se essa conta fecha. Então, quando a gente passa dessa etapa, né, a gente vai para a próxima etapa, que é uma etapa mais técnica, né, no sentido de, bom, vamos entender um pouco da tua aplicação. E aí, quando a gente vai falar dentro do segmento de eletrônica, né, principalmente nesses exemplos que a gente passou para vocês aí, são os dados, basicamente, que a gente precisa. São os dados das PCBs, ou seja, das placas, onde a gente precisa do dimensional da placa, quais são as áreas de contato disponíveis dessa placa, como é que ela está, de certa forma, condicionada, se ela está em magazine, se ela está em caixa, qual a posição. Esse seria, acho que, algumas coisas relacionadas a PCB. Próxima etapa que a gente precisa entender são os tempos de processo, ou seja, qual o tempo que o operador age dentro daquela célula, quanto tempo ele demora para abastecer, quanto tempo demora o processo, né? Os dados de armazenamento como um todo, ou seja, quantos modelos de magazines vocês rodam nessa célula, quais os racks, qual o tamanho de embalagem. Próximo passo, avaliar um pouco a questão de layout, ou seja, como é que está o layout hoje, quais são as máquinas que são utilizadas, qual é o espaço que a gente tem. E a questão da integração como um todo, né? Ou seja, o que o operador faz dentro dessa célula hoje, né? Então, é muito comum, o operador tem que fazer a leitura do código de barra, ele tem que apontar isso aqui, ele tem que pegar a placa aqui, ele tem que colocar ali. Então, entender um pouco mais da integração como um todo e que periféricos externos nós vamos ter que acoplar. Então, eu vou ter que me integrar com um MES, vou ter que integrar com um sistema de informação, com um leitor de código de barra, às vezes até com um sistema de visão. Então, basicamente, são essas as orientações que eu daria para alguém que acredita ter um projeto viável, acredita que o robô colaborativo possa realmente entregar os resultados do que a gente tem conversado aqui, para que a gente possa ir para os próximos passos. Que aí sim, aí é fazer um levantamento de ciclos, uma simulação, uma prévia de investimento, e aí a partir daí ir para os processos normais de um bid, né? Entregar a proposta técnica, em seguida entregar a proposta comercial, e aí ir para a fase realmente de fechamento de pedido e início de projeto. Eu acho que esse seria o resumo da situação que eu daria aí para quem gostaria de dar os primeiros passos para implementar um cobot na área de eletrônica. Belo resumo, André, obrigado. É engraçado porque muitas vezes nós somos consultados para algum processo e na visão do cliente é o robô com uma mão vai resolver o problema, né? E a hora que a gente começa a explicar um pouquinho da necessidade dos indexadores, às vezes precisa de troca de ferramenta, precisa de atuadores, sensores externos, a arquitetura de automação ela não é complexa, não chega nem perto a uma célula de robô convencional, que ela é bem mais complexa, né, em termos de arquitetura. Só que assim, tem que ter esse passo a passo para levantar os dados corretamente e poder fazer um projeto de sucesso, né, André? Isso. Legal. É muito comum também, Bruno, quando a gente começa essa discussão, vamos dizer, ainda na fase, o que eu chamo de pré-análise, né? Ou seja, a gente olhar o KPI da célula como um todo, do processo, a gente já também entender o fit desse investimento, né? Porque
a única coisa que a gente tem no primeiro momento da conversa, né, é quanto custa um robô, né? O quanto custa um robô é só a ponta, eu brinco que é só a pontinha do iceberg. Muitas das vezes você tem um volume por trás de necessidade de dispositivos e integração que pode significar quase o dobro do custo de um robô, né? Então é muito importante para nós essa conversa com o cliente, porque aí nesse momento a gente entende qual é a dor, ou seja, quanto está custando conviver com aquela dor e quanto pode custar um projeto de automação como um todo com o Cobalt, né? Para que a coisa realmente faça sentido. Senão a gente não gera resultado para ninguém, né? Não gera resultado para o cliente que precisa parar de conviver com essas dores, e ao mesmo tempo a gente também não consegue viabilizar o projeto como um todo, né? Então acho que é bem interessante essa sua observação, né? Olhar para o projeto, é um robô e uma mãozinha. Não, é muito mais do que isso, né? Em muitos casos. Em muitos casos, não. Em muitos casos é realmente um robô com uma mãozinha e a aplicação é muito simples, né? Então acho que são casos a casos e que sempre tem que ser muito bem estudado aí para que a gente realmente possa gerar o resultado e viabilizar. Legal. Então, André, eu até queria fechar aqui repetindo essa frase que você comentou, né, de quanto custa conviver com a dor. Porque muitos clientes que nos procuram, eles têm aquela mentalidade de fazer o cálculo da mão de obra direta versus o custo do projeto. E às vezes não leva em consideração outros ganhos tangíveis ou intangíveis. Então, tem que olhar para a questão da qualidade, que é um KPI, cara, que pode ser melhorado drasticamente com uma implantação robótica. Olhar para um KPI que ele acaba sendo intangível, mas tem um impacto financeiro severo na empresa, que é a própria ergonomia. Quanto custa ter um operador que se machuca dentro do chão de fábrica, que além dele ficar invalidado e poder sofrer futuramente com outras oportunidades de trabalho, também às vezes pode sofrer um processo trabalhista muito grande, né, por parte da empresa. Então, cara, gostei demais dos seus comentários, André. Obrigado pela participação aqui conosco nesse módulo. E eu espero vê-los, né, como Grupo ORV em próximos episódios. Obrigado aí pela participação, André, e nos vemos em breve. Legal. Obrigado, Bruno. Agradeço o convite e a oportunidade e sempre que precisar estamos à disposição aí de toda a comunidade UR. Beleza. Obrigado, André. E, pessoal, dê um like aqui nesse vídeo e em breve teremos mais episódios aí para vocês. Obrigado, viu, André? Boa semana para você. Valeu para você também, Bruno. Valeu, tchau, tchau.